Olá pessoal, boa noite. A professora Lídia pediu para que eu gravasse para vocês um breve vídeo falando um pouco a respeito do Jung, Carl Gustav Jung. É, eu sou psicólogo, eu não sou analista junguiano, tá? Mas durante um tempo considerável da minha trajetória, eu me ocupei do Jung, eu achava ele muito bacana e eu acreditei até que eu seguiria o caminho dele se eu não tivesse encontrado uma pedra chamada Lacan, né, no meu caminho e aí isso mudou um pouco a situação. De qualquer forma, eu acho que isso não é razão, né, suficiente para negligenciar a contribuição do Jung à psicologia, em especial ao pensamento psicanalítico, né? Quem foi o Jung? Né? O Jung foi um psiquiatra, né, suíço. Ele foi, digamos, um pouquinho contemporâneo do Freud, né? Um pouco mais novo do que o Freud, chegou até a ser considerado o príncipe herdeiro, né? da psicanálise, assim, uma espécie de filho do Freud, filho espiritual, né? Filho, como é que a gente pode dizer? Filho de escola, né? Um discípulo preferido, né? Alguma coisa assim. Não, né? Num determinado momento, por volta ali de 1912, em torno da questão da libido, né? Que o Freud insistia ser uma espécie, ou insistia conceber, né? Como uma espécie de energia psíquica de proveniência ou de natureza sexual, especialmente em torno desse conceito, dessa ideia, e em função das observações que o Jung fazia no lugar onde ele trabalhava, que era um hospital psiquiátrico, Burgosli, na Suíça. As observações que ele fazia nos casos de esquizofrenia, de paranoia, coisas desse tipo, ele achava que não dava para sustentar essa ideia da libido como sendo uma energia de natureza sexual, e ele dessexualiza completamente a noção de libido e passa a falar de uma energia psíquica de natureza geral, né? Nesse ponto, então, surge uma controvérsia importante entre ele e o Freud, né? E eles se separam, né? A amizade acaba e cada um segue o seu caminho. O Freud continua na trajetória que ele estava. Em alguns momentos ele responde às críticas do Jung nos textos dele, né? E tal. O Jung vai continuar com essa perspectiva que ele adota, né, de alterar a concepção, e vai dar ao conjunto do pensamento e à escola que vai surgir em torno dele o nome de psicologia analítica, né? Não vamos dizer que é muito criativo, né? Você sair de um troço que chama psicanálise e inventar um outro chamado psicologia analítica, né? Mas o Jung é uma figura importante, né? Uma figura importante em outros sentidos. Por exemplo, nesse hospital onde ele trabalhava, o Burgosli, o chefe dele era um cara chamado Eugene Bleuler, né? Que é um outro psiquiatra que, por exemplo, deu nome a uma condição chamada esquizofrenia, né? Que antes era chamada de demência precoce pelo Kraepelin, né? E o Jung, ele era um cara extremamente erudito, muito erudito, no sentido assim de saber muita coisa sobre muita coisa, né? Em especial, ele se interessava muito por história das religiões, por antropologia, pelas diferentes culturas, pelos diferentes povos e coisas assim, né? É muito interessante, tem uma correspondência ampla entre o Freud e o Jung. Eu tenho aqui essas cartas provavelmente a gente acha elas na internet. Numa dessas cartas aí,
o Jung escreve para o Freud alguma coisa mais ou menos assim, ele diz: Freud, você é como aquele cara que finca a bandeira e fala que tem alguma coisa, você cava um túnel e vai lá e pega a pedra preciosa, e aí eu vou lá atrás no seu túnel e cavo em volta e faço a escavação que revela uma cidade, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Mas enfim, o que é o cerne disso aí, né? O Jung vai colocar uma certa ênfase num troço que ele vai chamar de inconsciente coletivo, né? Que na cabeça do Jung seria alguma coisa um pouco mais profunda do que esse inconsciente pessoal e tal, que muita gente pensa que é a concepção freudiana, né, do inconsciente, uma espécie de lata de lixo da memória, que é um erro grotesco. Tá? Vocês podem ver, por exemplo, no Freud, o ego e o id, vocês vão dizer que vocês vão ver o Freud dizendo claramente não há necessidade de um conceito como inconsciente coletivo, porque o inconsciente é por definição coletivo, né? De qualquer forma, Jung vai desenvolver essa ideia e ele vai então supor, né, que nesse inconsciente dito coletivo estão presentes estruturas, né, elementos que não derivam da experiência do indivíduo, né? Que não derivam da experiência pessoal, mas que são uma espécie de patrimônio comum da humanidade, independentemente da cultura, independentemente da época, né? E a essas estruturas, né? Esses elementos estruturais, ele deu o nome de arquétipo, né? Quer dizer, então ele vai fazer o quê? Ele vai olhar as religiões orientais, as religiões africanas, os delírios dos pacientes dele no manicômio, as obras de arte, o cinema, o cristianismo, enfim, o sonho dos pacientes dele. Ele vai perceber o quê? Que nesse conjunto, em todo esse material, que tem diferentes momentos, em diferentes contextos e tal, tem certos temas, né? Tem certos padrões, tem certas estruturas que estão sempre presentes, ainda que, né, num determinado contexto, numa determinada situação, você tem uma variação específica, né? Quer dizer, uma coisa é o trigo no Egito, o milho para os incas. Ok, um é trigo, outro é milho. O importante é que você tem ali um elemento que vem da terra, né? E esse elemento que vem da terra tem um significado no interior de um sistema de crenças e tal. Então o Jung vai, a partir desse conceito de arquétipo, ele vai destilar, digamos assim, o que seriam esses arquétipos elementares, né, fundamentais, os principais, né? Um deles ele vai chamar de persona, né, que seria, por exemplo, o conjunto dos elementos que dizem respeito a uma espécie de máscara, né, que é o que quer dizer persona, a uma espécie de possibilidade do sujeito se apresentar de uma forma diferente daquilo que ele seria mais intimamente. Então esse tema vai se reproduzir também em diversas situações. Ele vai falar da sombra, né? E ele vai identificar frequentemente essa sombra com o inconsciente freudiano recalcado. Já falei que isso é um erro, né? Mas de qualquer forma isso é comum, os junguianos pensam assim, né? Então essa sombra seria reuniria em torno dela essencialmente a temática do mal, né? Elementos, por exemplo, figuras como, por exemplo, a do diabo, a do trickster, né? Que é um tema que o Jung sempre volta nele, né? Do enganador. Enfim, as diversas formas que o mal assume na experiência, no mundo, na vida de cada um. Quando a gente olha para alguém e pensa, aquela pessoa lá é um filho da puta, e sei lá mais o que, a culpa de tudo que existe de ruim na minha vida é daquela pessoa, e Jung diria que você está projetando a sua sombra naquela pessoa. Quer dizer, você tá pegando todos aqueles defeitos, toda aquela parte da sua personalidade que você
gostaria que não existisse em você, e para que você não saiba que isso existe em você, você supõe que isso existe no outro, né? Você atribui isso ao outro e tal. E aí você tem também o arquétipo do feminino, né, que o Jung vai chamar de ânima. Então são as temáticas associadas ao feminino, que a gente tem as figuras clássicas aí, a Eva, a Afrodite, a Maria e etc., que de certa forma agrupam em torno de si um tema que se reproduz em diversas situações e na vida de todo mundo e de cada um também. Tem o ânimos, que seria o arquétipo do masculino, e no meio dessa sopa toda aí você teria esse arquétipo central, principal, né, que é o que o Jung chama de self, né, que se encarnaria em figuras típicas como de deusa, de um velho sábio, né, umas barbas brancas, assim. Ai, ai. E o Jung, ele acreditava também que existiria alguma coisa tipo uma espécie de processo de individuação, né? Que o ser humano seria assim meio que teria que por natureza uma tendência à autorrealização máxima de todas as suas potencialidades e etc., e que as vicissitudes da vida às vezes atrapalhavam isso e tal, e que o objetivo de uma terapia junguiana seria de recolocar o sujeito nesses trilhos desse processo de individuação, que implicaria em integrar a sua sombra, integrar a sua ânima, seguir, digamos assim, a orientação desse self, né? E assim sucessivamente, né? Quer dizer, também como o Freud, né? O Jung, ele descentra o eu, né? O Freud, uma das grandes contribuições dele para a psicologia, embora a psicologia hoje ela tenda a voltar a períodos pré-freudianos em relação a isso, em muitos aspectos, é de ter mostrado que isso que a gente chama de eu, né? Não é quem manda na parada, né? E o Freud vai dizer, olha, quem manda na parada é um monte de pulsão maluca que tá pegando aí no você, meu cara. E o eu é um bichinho que tá tentando conciliar esses negócios tudo aí. O Jung, ele é meio que solidário dessa ideia, só que ele vai colocar no quem manda essa figura do self, que seria um arquétipo assim, de alguma coisa central e coordenadora e orientadora do conjunto todo, né? E tem outros aspectos da psicologia do Jung, por exemplo, tem a teoria dos tipos psicológicos, né, que ele fala do tipo introvertido, do tipo extrovertido, do tipo do pensamento, do sentimento, da sensação, da intuição, que é interessante pra caramba também de se conhecer e tal. E tem variações, né? Tem James Hillman, por exemplo, um psicólogo americano, desenvolve a psicologia arquetípica e tal. Então, assim, a princípio, quando a gente fala assim, parece meio bobinho, pelo menos eu tenho essa impressão, né? Que parece uma espécie, assim, de religião média, né? O Jung, ele fez o denominador comum de todas as religiões e culturas e concepções metafísicas do mundo e chamou isso de psicologia analítica, alguma coisa mais ou menos assim. Tem muito mais que dizer a respeito disso, não, é meio que isso mesmo. Agora, a experiência de ler o Jung se mete com assuntos, assim, ele se mete com alquimia, tá? Mas não tanto assim do ponto de vista de dizer, o Jung é um alquimista. Não, mas ele achava que os textos da alquimia, que os textos da gnose, que esse material trazia uma carga de informação sobre como o ser humano se relacionou com os símbolos e com as imagens que ele mesmo produziu ao longo do tempo e da história, e isso, de alguma forma, refletiria um pouco a natureza humana, ou alguma coisa sobre a natureza humana poderia ser aprendida a partir do estudo desse material. Tá? O Jung é muito respeitado em alguns círculos, por exemplo, nos especialistas em textos antigos, porque o Jung, ele era um cara que, de repente, pegava... Era o cara para quem um arqueólogo ligava quando achava um vaso com um pergaminho lá no Egito. Jung, achei aqui um vaso com uns pedaços de papel que eu não sei o que é.
uns papel que parece que tem uns 3.000 anos. O que eu faço? Manda para mim. O Jung pegava esse papel lá e traduzia. Então, por exemplo, entre os evangelhos apócrifos, né, os textos gnósticos, por exemplo, tem o Codex Jung, né, que foi o Jung que traduziu, classificou e tal. É um cara que vale a pena ler, tá? Vale muito a pena ler, porque ele vai, se não aguçar o interesse do leitor por mitologias e coisas desse tipo, que é um tipo de erudição que falta aos psicólogos de uma maneira geral, falta muito, muito mesmo. Se ele não aguçar esse interesse, ele pelo menos vai trazer alguma informação a respeito disso para quem tiver o interesse de pegar para ler. Tá? O Jung é uma figura que vale a pena a leitura, eu sugiro muito mesmo. Tá? E assim, eu acho que talvez um pouco mais ligado ao tema da matéria da Lídia, o Jung achava, inclusive, que, por exemplo, uma pessoa jovem, normalmente a pessoa jovem ela está, digamos, na subida do morro, né? Então é mais interessante que ela não tenha que carregar muito peso nessa subida, né? Então aí ele achava que, por exemplo, uma terapia, padrão psicanálise e tal, seria mais interessante, mas que uma pessoa que já teria virado lá os seus 40 e alguma coisa, ela estava na descida do morro, essa pessoa estava em busca de sentido, de significado para a vida e coisas desse tipo, seria interessante desenterrar esse material coletivo e transhumano, transindividual, para ser mais exato, né? Corrija a minha expressão, transhumano, esse material transindividual do inconsciente coletivo, para que a pessoa pudesse sentir assim dentro dela a presença desses anseios do conjunto da humanidade e etc. E a vida dela, de repente, ser um pouco mais significativa e etc., né? Então o Jung faz um pouco disso. O Jung faz um pouco disso, inclusive, no campo da cultura, né? De uma maneira geral, quando ele diz, por exemplo, que uma parte do que ele via como sendo a missão dele era aliviar o peso que 2.000 anos de cristianismo teriam deitado sobre a Europa, né? A Europa tinha lá seus povos pagãos, com suas crenças locais, seus ídolos. Então, de repente, você tem lá uma doutrina religiosa que chega via Roma, né, na base da pancada e é imposta a esses povos que têm que abandonar suas religiões, mas essas religiões abandonadas, elas continuam funcionando ali nessa espécie de inconsciente, né, que o Jung vai tentar um pouco resgatar, digamos, alguma coisa mais no sentido de uma raiz dos povos, né, independentemente de um verniz que possa existir e tal. Então é um pouco disso aí. É alguém que vale a pena pra caramba. Não me arrependo de ter passado muitos anos da minha vida dedicado à leitura do Jung. Tá bom? Prazer. A gente se vê por aí.